Olá, nessa aula eu vou falar com vocês sobre o equilíbrio de mercado em concorrência perfeita, comparando uma situação de curto e uma situação de longo prazo. O que vai mudar nesses dois cenários, de curto e de longo prazo, é o comportamento da oferta, conforme eu vou explicar. Mas antes de explicar isso, vamos lembrar de duas propriedades que eram importantes de um mercado em concorrência perfeita, né? A primeira delas é que nós assumimos que todos os agentes no mercado em concorrência perfeita são tomadores de preço, eles respondem a preço. Eles olham o preço de mercado e decidem, se forem ofertantes, quanto vão ofertar, se forem demandantes, quanto vão demandar, né? E a segunda característica é a ideia de livre entrada e saída dos agentes. Se o mercado não é um bom negócio para um dos agentes, por exemplo, uma empresa que está operando nesse mercado, ela pode sair desse mercado. Nós assumimos que no curto prazo não, né? Por quê? Porque no curto prazo, ou pelo menos no curto prazo, ela vai ter que arcar com alguns custos fixos. Mas no longo prazo ela pode se desvencilhar de todos os custos, não há mais custos estritamente fixos e, portanto, ela pode deixar de operar nesse mercado e que a gente vai caracterizar como sair desse mercado. E empresas que estão fora desse mercado, né, investidores que estão fora desse mercado, eles eventualmente no longo prazo podem constituir novas empresas para entrar nesse mercado. Isso aqui vai ser bastante importante para a gente caracterizar o nosso equilíbrio de longo prazo. Mas antes de caracterizar o equilíbrio de longo prazo, vamos falar um pouquinho, né, da oferta de mercado ainda no curto prazo. Tá? Então imagine, apenas para exemplificar e ficar mais fácil a ilustração, imagine que eu tinha 1000 empresas no mercado no qual operam 1000 empresas idênticas, né? E vamos imaginar que as curvas de custo unitário dessas empresas sejam essas que estão colocadas aqui, né? Essa curva aqui é de custo variável médio, essa curva de custo marginal e essa curva de custo médio, né? O que nós vimos na última aula? Nós vimos que a oferta dessa empresa, a curva de oferta dessa empresa atípica vai ser a seguinte: a quantidade ofertada vai ser zero para qualquer preço menor ou igual ao custo variável médio mínimo, né? E a partir de para preços superiores, maiores ou iguais ao custo variável médio mínimo, a empresa vai ofertar de modo a igualar o preço ao seu custo marginal de produção. Isso quer dizer que a curva de oferta da empresa vai coincidir com a curva de custo marginal, né? Pelo menos para preços superiores ao custo variável médio mínimo. Então essa curva em vermelho que está aqui, de fato ela é descontínua, é a curva de oferta dessa empresa aqui. Tá? Isso que eu quero dizer é o seguinte: se o preço estiver muito baixo, essa empresa não vai ofertar nada. A partir do preço maior ou igual ao custo variável médio mínimo, a empresa vai ofertar escolhendo produzir uma quantidade que iguale seu custo de produção ao preço de mercado, né? Então vamos pegar aqui dois preços, tá? Apenas para caracterizar. O primeiro preço, vamos assumir que se o preço for igual ao custo variável médio mínimo, tá? Essa empresa ela vai produzir 30 unidades, ok? Então, só para a gente colocar um número aqui, tá? E para um outro nível de preço qualquer, digamos esse nível de preço P, vamos chamar ele de P, tá? Depois eu vou colocar um P1 aqui, mas para não prejudicar minha animação, eu vou colocar depois, tá? Então, P0 é o preço igual ao custo variável médio mínimo. E esse preço aqui é um P1, tá? Um preço P1 que eu escolhi arbitrariamente. Vamos assumir que essa empresa produz 50 unidades. Bom, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem 1000 empresas iguais nesse mercado. Então, se o preço de mercado for P0, eu vou ter 1000 empresas que vão querer ofertar 30 unidades, eu vou ter uma oferta de mercado igual a 30.000 unidades, né? Se o preço for igual a P1, eu vou ter 1000 empresas querendo ofertar 50 unidades, ou seja, no mercado vão ser ofertadas 50.000 unidades desse produto, né? Se eu fosse construir o gráfico então da oferta de mercado mantendo a mesma escala que eu estou usando para a oferta dessa empresa individual, eu teria que fazer, né, um eixo horizontal aqui muito grande, ele ia cair fora do meu papel, né, simplesmente porque eu teria que multiplicar por 1000 esse valor aqui, essa distância correspondente ao ponto 30, para obter 30.000 unidades. O que eu vou fazer, né, é fazer um gráfico da oferta do mercado como um todo, né, mas
alterando a escala do eixo horizontal, tá? Então, de fato, eu reproduzi o mesmo gráfico, só que aqui cada unidade, aqui cada quadradinho no nosso gráfico à esquerda representava 10 unidades de produto. Aqui cada quadradinho está representando 1000 unidades, né? Então, o jeitão da nossa curva de oferta de mercado vai ser similar, né, ao jeitão da nossa curva de oferta da empresa, tá? Se eu mantivesse o mesmo gráfico, evidentemente essa curva direita seria bem mais deitada, bem menos inclinada, né? Mas basicamente seria uma curva de oferta ascendente e até as mesmas características. Então, dessa maneira, a gente deriva, né, a curva de oferta de mercado a partir das curvas de oferta das empresas individuais. Se as empresas não fossem idênticas, por exemplo, elas estão com uma quantidade diferente do insumo fixo, de tal maneira que as curvas de custo unitário dessas empresas, pelo menos no curto prazo, não fossem iguais,